Capítulo 46. A música animada ecoava alto no corredor, enquanto eu tentava encontrar a sala onde haviam deixado Ricardo. Havia muitas risadas, cacarejos de galos e música. Eu estava me sentindo tonta com tudo aquilo. A fraqueza e a sede estavam me dominando. Por fim, encontrei uma última porta e bati de leve nela, proferindo baixo: Ricardo, você está aí? Por um momento não ouvi resposta, mas logo escutei-o dizer que sim e percebi que a porta estava trancada. Irritada, joguei o meu corpo contra a madeira podre e senti-a ceder com o impacto. Isso acabou fazendo um barulhão que eu esperava que fosse abafado pela música. Entrei e vi Ricardo estendido no chão. Aqueles imbecis haviam lhe dado uma surra. Estava com o rosto todo ensanguentado e mal se mexia no chão. Horrorizada, corri até ele e comecei a desprender as amarras de suas mãos e pés o mais depressa possível. Meu Deus, o que fizeram com você? Como você escapou? Gemeu ele olhando para a arma na minha mão. Depois falamos sobre isso, a gente precisa sair daqui. Tentei levantá-lo e apoiá-lo em mim. Ricardo era pesado e eu ainda não estava em minha melhor forma. Seria muito difícil conseguirmos sair dali. Ainda tínhamos que passar por aqueles urubus de plantão. Quando chegamos ao corredor estreito, Ricardo se apoiou na parede e me livrou de metade do seu peso, que foi muito bom. O lugar, pelo jeito, estava lotado, pois dali onde estávamos, éramos capazes de escutar o falatório e as batidas de mãos na mesa, em torcida para o galo em que tinham apostado. Com toda certeza, Gregório superou tudo o que eu poderia ter imaginado. Um prostíbulo regado a muita pinga de alambique e jogatina das bravas. O lugar perfeito para desvirtuar almas. O lugar perfeito para a diversão, entre aspas. Como vamos sair? Perguntou Ricardo, gemendo baixo de dor ao tentar ficar totalmente ereto. Temos que dar um jeito, não tem outra saída. Meu pai foi esperto, não acha? Isso aqui existe há anos e ninguém nunca desconfiou. Não acho que seja a melhor hora para falarmos disso, mas realmente ele é bastante astuto. Demos mais alguns passos em direção à saída que dava para o ambiente das apostas e observamos o local. Os capangas de Gregório estavam entretidos bebendo e observando os apostadores se afundarem nas rinhas. Nós tínhamos uma ínfima chance de nos infiltrar e sair pelas laterais do lugar lotado, porém precisávamos ser rápidos e Ricardo não iria conseguir ser ágil, pois sua perna estava realmente comprometida. Terei que pedir para que fique escondido enquanto eu procuro ajuda. Com a sua perna assim não vamos conseguir nada. Tem razão, mas não posso deixá-la sozinha. Era realmente fofa a sua preocupação, mas eu já tinha enfrentado o pior, o seu pai. Dei um sorriso que indicava que iria ficar bem e voltei com ele pelo corredor escuro. Procuramos por uma porta que estivesse aberta e não fosse a mesma em que eles nos deixaram. Além do quarto de Gregório, havia alguns outros, e adentramos um cômodo em que havia uma cama muito parecida com a do quarto em que quase foi morta. Também tinha uma cadeira, como no anterior, e era um pouco menor e claustrofóbico. O ambiente era iluminado por um abajur pequeno sobre o criado mudo. Fique aqui, dê um jeito na porta que eu já volto. Instruiu, tentando soar bastante confiante.
Ricardo gemeu ao se sentar na cama e meneou a cabeça positivamente. Tem certeza? Sim, espere-me aqui. Segurei a arma mais firmemente e engoli em seco. Não estava confiante, estava amedrontada. Entretanto, eu tinha que fazer alguma coisa a respeito daquilo. Em algum lugar, naquele antro de jogatina, Gregório de Azevedo planejava nossa morte com ainda mais fúria do que antes. Pois eu o havia ferido e por isso precisava ser mais rápida. Eu queria as batatas e eu as levaria para casa. A guerra era necessária e apesar de ele ter tido muitas vantagens, não iria desistir tão facilmente. Encostei à porta e saí pelo corredor pé por pé. O coração parecia que iria sair pela boca e meus ouvidos apuraram-se ainda mais, uma vez que minha visão era quase nula. O lugar realmente estava muito escuro. No salão, um silêncio estranho se fez e tudo o que eu conseguia escutar era o cacarejo das aves, das pobres aves, que tinham que lutar até a morte, obrigadas por um homem tão inescrupuloso que nem tinha palavras para descrevê-lo. Onde eles estão? Escutei uma voz forte como um trovão quebrar o silêncio. Era Gregório e estava urrando como uma besta voraz. Senhor, deixamos a mulher no seu quarto e o seu filho está no mesmo lugar, respondeu um dos capangas. Parecia que Gregório não estava se importando muito com a presença de seus convidados. Prendi a respiração enquanto o observava bradar ordens, sem parar aos homens. Como ele tinha saído do quarto? Não conseguia aceitar que todos os meus esforços foram em vão, enquanto o escutava. Ele nos queria em sua sala o mais rápido possível, e assim veio na direção onde eu estava oculta pelas sombras, com o rosto em chamas, engoli em seco. Não tinha escapatória. Apertei a arma e escutei o estalo típico do pente. Precisava agir. Com certeza não tinha muitas balas e minha mira não era confiável. Só podia usá-las em caso extremo. O que eu deveria fazer? Apertei o meu corpo contra a parede e fiquei imóvel. Enquanto Gregório e seus capangas se aproximavam, tinha certeza de que não eram somente aqueles dois, mas precisava tentar escapar dali para trazer ajuda. Quando estavam próximos o suficiente, adentrando o corredor, escutei-o dizer algo que me fez estremecer da cabeça aos pés. Bernardo ainda não chegou? Aquele inútil me paga. Vamos depressa com isso, Antônio. Eu quero aquela rapariga morta agora mesmo. Aquele nome não podia ser da pessoa que eu conhecia. Não podia ser o Bernardo de Marcela. Não, é claro que não. Estava muito nervosa, é claro que não era ele. Quantos Bernardos existiam no mundo? Relaxei a postura, sentindo o meu abdômen doer de ficar tanto tempo contraído. E assim que eles passaram por mim, escapei para o salão de jogos. Para minha surpresa, havia mais rostos conhecidos ali do que eu desejava ver. A música tinha recomeçado e várias moças com poucas roupas serviam bebidas e deixavam os homens acariciarem os seus corpos enquanto faziam suas apostas. Mais uma parelha de galos tinha sido colocada na arena. Um era vermelho com uma crista gigante e parecia bastante forte. O outro era amarelado, com um bico potente e esporas grandes. E imediatamente as apostas começaram, o que distraiu a todos ali, enquanto eu escapulia para a porta. Estava toda suja, descabelada e com manchas de sangue na roupa. Era quase impossível não ser notada.
Um dos apostadores que eu reconheci como uma das pessoas que estavam no velório de meu pai olhou-me com uma cara de espanto quando me aproximei da porta pronta para fugir. Esperava que ele não me delatasse, pelo menos até eu ter tempo de me afastar, o suficiente procurar ajuda a sair finalmente, após lutar com a tranca da porta. Meu peito parecia que ia explodir de tanta ansiedade. Minhas pernas cambalearam quando comecei a correr. O ar noturno estava ainda mais frio e eu me sentia muito fraca. Meus pulmões ardiam enquanto tentava atravessar o matagal da frente da olaria abandonada. E então escutei um tiro que passou zunindo muito perto de mim. Já tinham me descoberto. Nunca imaginei que aquele lugar fosse tão grande. E agora, perdida no meio daquela quiçaça, mal conseguia me locomover. Queria ser mais discreta, menos barulhenta e mais rápida. Minhas botas marcavam o capim alto e isso não era bom. Mas estava com medo de tirá-las e ser mordida por algum animal peçonhento. Por isso parei de correr. Se eu corresse, eles me pegariam mais rápido. Mas, se eu me escondesse no meio do mato, poderia ter chance de pegar um deles. Só precisava de um aparelho celular. Isso resolveria todos os meus problemas. Tentei voltar a respirar de forma regular, enquanto me concentrava nos passos do inimigo. Eles tinham percebido que eu parara de correr e estavam mais cautelosos também. Poxa vida, eu tinha uma arma, tinha que usá-la em meu benefício. Vamos lá, princesa, aparece aí, não adianta correr não. Escutei um dos capangas falar. Estavam em maior número agora, pois apesar da voz desse soar próxima, eu ainda escutava passos pelo capim. Se tinha mais deles, realmente estavam me caçando. Não podia usar a arma, ou eles me localizariam pelo barulho do tiro. Agachei próxima a uma moita de braquiária e fiquei bem quieta esperando pelo meu algoz. Um dos capangas apareceu não muito tempo depois, analisando minhas pegadas e com uma arma de cano longo nas mãos. Estremeci por inteira diante daquela imagem. A minha sorte era que a noite estava escura. A lua era apenas uma meia-lua apagada lá no céu. Com meia dúzia de estrelas ao seu redor, assim ele não me viu de imediato. Nervosa, acabei caindo sentada no chão e senti uma coisa dura de encontro com minha perna. Era um pedaço de pau. Com a minha queda, o capanga conseguiu me localizar e deu um sorriso, cheio de alegria em minha direção. Assustada, agarrei o pedaço de pau e, ainda caída, dei-lhe um chute na perna. Ele soltou um gemido de dor e me chamou de cadela, enquanto apontava a arma para minha cabeça. Já estava desesperada ao escutá-lo apertar o gatilho, quando tive a brilhante ideia de atirar-lhe o pedaço de pau na cabeça. Como estava ocupado a mirar a arma assim que atirei a madeira contra ele, não teve tempo de desviar, pois tinha atirado. Minha sorte foi que ele se desconcentrou e errou o tiro, e o meu pedaço de madeira atingiu o seu ombro. Desgraçada! Berrou, preparando a arma de novo. Bem, que se danasse, ele já tinha atirado mesmo. Trêmula, agarrei a pistola que tinha roubado de Gregório e mirei em sua perna. Apertei o gatilho no mesmo instante em que ele, e por essa ele realmente não esperava. O tiro acertou em cheio a sua perna, mas o dele também atingiu meu ombro. Soltei um grito agudo de dor, enquanto ele caiu de joelhos, pressionando o lugar que eu tinha acertado.
Irada, joguei-me em cima dele sem pensar e comecei a bater o cabo da arma contra sua cabeça com toda a força que me restava. É claro que o capanga era mais forte do que eu, mas neste processo acabei atirando de novo e acertou em seu braço desta vez. Em vantagem, mas não por muito tempo, tateei os bolsos do homem e achei um aparelho celular bem surrado, velho mesmo, mas que funcionava, e isso foi o suficiente. Deixei-o lá estendido no chão e urrando de dor, enquanto escutava a corrida frenética dos colegas para socorrê-lo. Corri também, esperando que os passos deles mesmos abafassem os meus. O colega ferido seria um bom entretenimento enquanto eu tentava chamar por ajuda. Parei de correr quando cheguei perto de uma das torres abandonadas da olaria e me ocultei atrás dela, tentando discar o número de Lisandro o mais depressa possível. O celular tocou apenas 2 vezes para meu alívio. Lisandro! Sussurrei, sentindo as lágrimas vindo aos meus olhos. Bel? Escutei a voz esganiçada dele soar. Do outro lado da linha, onde você está? Por favor, eu preciso de ajuda, Gregório. A olaria abandonada perto do cemitério, por favor, vem depressa. Minhas palavras se misturaram com o choro e escutei a aproximação dos capangas, o que me fez chegar ao extremo do nervosismo e sair correndo de novo, sem terminar de falar com Lisandro, que gritava do outro lado da linha perguntando um monte de coisas que eu jamais conseguiria responder. Um tiro. O barulho de um tiro foi tudo o que consegui escutar antes de desabar novamente.